Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Direto aqui da minha casinha de João de Barro. Meu nome é Renata, eu sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo é Macumba. Eu já fiz um vídeo desse, com esse tema. Foi bem esclarecedor. Contudo, eu preciso fazer algumas ressalvas, algumas pontuações para ajudar você que está aí perturbado, sem referência, sem auxílio. O magista não te responde, te acompanhou no envio do trabalho, nunca mais respondeu. Ô, gente, só uma observação. Eu fico vendo todo mundo falando assim, o magista fez a magia e não me respondeu mais. O magista fez não sei o que, meu trabalho e não me respondeu mais. O pai de santo sumiu. Ô, gente, convenhamos, tem hora que vocês são chatos também, viu? Eu não gosto de fazer trabalho por isso, porque tem gente que é chata, tem gente que é perturbada. O trabalho é para ser feito. Eu sempre falo, faz o trabalho e esquece. Não, vocês fazem o trabalho, quer ficar contando todo dia o que está acontecendo na sua cabeça? Ô, meu filho, vai cuidar da sua cabeça. Não tem trabalho nenhum que vai conseguir ter viabilidade se você não tiver com a cabeça um pouco equilibrada, de maneira que você ainda consiga ver o resultado. É sobre isso que eu quero falar. Por que sua amarração não dá certo? Eu vou te dar 2 pontos de vista, 2 fatos. E esses 2 fatos são as 2 respostas para a sua inquietação. Primeira coisa, vamos pensar. Quando que você decidiu fazer a sua amarração? Em que momento? Eu vou fazer igual Jesus, vou explicar por parábola. Imagina que você é uma pessoa diabética e aí você tá com um pequeno probleminha lá na unha e esse probleminha na unha é uma unha encravada. Você sendo diabético, naturalmente seu organismo não tem aptidão, não está pronto. O seu organismo não consegue responder a uma infecção como de uma pessoa sem a diabetes. Porque o sistema imunológico é outro, porque a resposta a uma infecção no organismo é diferente para um diabético. A comparação serve para quê? Quando você tem um pequeno probleminha na sua unha, e aí você não cuida, ou você deixa passar, ou você vai lá e cutuca, vai lá, pega o alicate, começa a tentar fazer sem propriedade, sem referência do que está fazendo, sem a ajuda de um profissional, sem uma análise do que pode ser feito e não pode ser feito, você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Porque muito rapidamente, dependendo do seu estado, né, do seu organismo, aquela pequena infecção pode avançar muito rapidamente e você pode avançar para uma questão muito mais grave e ter que ser direcionado a um hospital, por urgência. No hospital, dependendo do tanto que seu organismo já foi comprometido por aquela pequena infecção, porque você cutucou, porque você procurou um mau profissional, ou porque a pessoa não tinha preparo para fazer, ou você fez hora para procurar um hospital, uma unidade de atendimento, aquilo pode ter desagravado e você pode, tendo comprometido seu organismo, ter que entrar para dentro de um processo de intubação. Você pode estar com a saturação baixa, dificuldade para respirar, aquela infecção pode ter sido avançada e ter comprometido outros órgãos. Não é assim que funciona? O processo espiritual é a mesma coisa. Primeiro sinal, quando você se vê diante de uma situação onde você está tendo desequilíbrio no relacionamento, está tendo dificuldade no relacionamento, você está percebendo sinais de que seu companheiro está te traindo, está desatento, perdeu o carinho, perdeu o tesão, perdeu o afeto, o primeiro sinal é o momento de agir. Aí você deixa aquele primeiro sinal, aquele pontinho lá da unha encravada, avançar, dependendo do seu estado, do organismo, da saúde do seu relacionamento,
Aquilo que era uma pequena unha encravada pode avançar por um processo rápido que pode comprometer todo o seu organismo. E aí você pode ser levado à intubação, a uma urgência, a um CTI, a uma unidade de tratamento intensiva, a um centro de tratamento intensivo, que é o que acontece no processo espiritual. Em vez de vocês procurarem ajuda espiritual logo no início, quando a coisa começa a perder o controle, a se desequilibrar, vocês deixam para procurar quando já está no processo de intubação, quando já está no processo de se perder a relação. Então, a primeira questão que responde por que sua amarração não dá certo é o momento pelo qual você procurou esse processo espiritual. Muitas vezes, eu posso dizer que não seja tarde demais, mas já está num processo tão avançado que para que haja caminho, para que a entidade consiga trabalhar de maneira objetiva, pode demorar muito mais tempo, pode se tornar muito mais difícil. Pode já ter comprometido a saúde do seu relacionamento de maneira que aquilo talvez não tenha mais volta, ainda que tenha caminho, mas não tem saúde. Porque aí pensa na questão cirúrgica. Os médicos entram com todas as habilidades práticas, as intervenções, cirurgia, intubação e outros processos de urgência, e muitas vezes aquele estado já está tão comprometido que a pessoa não tem mais condições de se manter. Já comprometeu todo o organismo dela e ela vem a falecer. Houve a tentativa? Houve. Os médicos fizeram tudo o que eles poderiam ter feito? Fizeram. Os médicos fizeram todas as intervenções possíveis? Fizeram. Mas o estado já estava tão avançado que não consegue, não tem resposta. O organismo já está depreciado, já está cansado, comprometido, não tem mais força para lutar. É a mesma coisa de um relacionamento. Às vezes, gente, o relacionamento não tem mais saúde para retomar. Ou, quando retorna, essa pessoa sai da UTI, consegue se manter viva, muitas vezes a pessoa não está lá amputada, não teve que perder uma perna, um braço, um membro. Muitas vezes a pessoa, quando volta de um processo de um AVC, ela não tem que se manter no estado vegetativo. É a mesma coisa do seu processo de amarração. Muitas vezes a pessoa volta, mas volta dentro de uma estrutura onde o relacionamento não tem mais saúde para se manter. E aí vai se tornar uma relação no estado vegetativo. Muitas vezes na cama. Aquela pessoa volta, mas volta na cama, prostrada, sem saúde, sem resposta fisiológica, não consegue conversar, não consegue te ouvir, não consegue te enxergar, está limitada fisicamente. Por quê? Porque você muitas vezes demorou muito para buscar resposta, solução para aquele processo. Então, gente, quando eu falo com vocês que tudo depende do momento que vocês procuram ajuda, sim, a macumba foi feita para pegar, o processo espiritual é assertivo, tem resultado, mas qual é a relação? Como é a saúde do seu relacionamento para manter, para receber um ataque espiritual e esse ataque espiritual ser assertivo? E qual é a saúde do seu relacionamento para retomar este casamento, para retomar essa união? O seu relacionamento tem saúde para se manter depois que a pessoa voltar? Ou essa pessoa vai voltar por um ataque espiritual e vai ficar em estado vegetativo? Vocês têm que analisar isso tudo. Essa é a primeira questão. Qual o momento ideal? É o momento que você vê os primeiros sinais, para que a sua amarração dê certo, seja assertiva. Não espere o negócio avançar, o negócio já tá ladeira abaixo para você procurar ajuda, não. Essa é a primeira questão. A segunda, a questão mental, que eu falei lá no início do vídeo. Gente, muitas vezes
Eu falo assim, a melhor macumba que você faz é para você mesmo. Muitas vezes a melhor macumba que você faz é para você, para sua autoestima. Você tem que ter propriedade, clareza, visão, calmaria, resiliência, paciência. Não só para alcançar o resultado de uma amarração, mas para poder acompanhar o desenvolvimento dela. Gente, se você não tem paz de espírito, se você não tem mentalidade, se você não tem calmaria no seu ori, na sua cabeça, as respostas vão estar diante de você, os sinais vão estar diante de você e você não vai conseguir enxergar. Porque no meio da confusão, da perturbação mental e espiritual, nós não conseguimos enxergar nada. Como humanos, nós já somos limitados. Imagina perturbado. Porque aí você se torna uma pessoa ansiosa, afoita, angustiada. O que implica isso no resultado? Duas questões práticas. Primeiro, o magista, o pai de santo, a pessoa lá que se dispôs a fazer o seu trabalho, não vai ter paciência de te atender, porque você se torna uma pessoa chata, imprudente, inconveniente. Não tem só você no mundo. Ele está atendendo dezenas de outras pessoas. Todo mundo precisa de atenção. Aí você vem com seu ego inflado, com sua vaidade e quer toda a atenção do mundo. E aí ele fica farto e vai arquivar sua conversa e deixa a sua conversa lá. Você vai mandar 20 mensagens, depois vai sair falando nos canais que o magista não te responde. Mas a gente tem que ter esse senso. Tem muito presepeiro, muita gente marmotagem, muito marmoteiro, muita gente irresponsável que vive pelo comércio de trabalho espiritual? Tem. Mas ninguém é santo não, gente. Vocês também causam complicações no resultado do trabalho. Porque você acaba comprometendo o resultado do trabalho, porque muitas vezes a atenção que aquela pessoa daria ao seu trabalho, ela vai ser deixada de lado, em segundo plano. E às vezes uma urgência que a entidade quer observar, que o orixá quer apontar, que a divindade quer apontar e sinalizar, ela passa desapercebida. Por quê? Porque o pai de santo, podendo, não vai fazer. Podendo fazer um reforço, ele não vai querer fazer. Podendo, havendo necessidade de fazer um outro trabalho ou um reparo naquele trabalho, ele vai deixar lá, com aquela ponta solta. Às vezes uma vela, um detalhe que falta, ele vai deixar de fazer, porque ele vai falar, não, eu não dou conta. Você manda tanta mensagem que quando de fato for alguma coisa séria, vai passar desapercebido, porque você manda tanta mensagem desnecessária que quando é algo sério, que pode realmente mudar a situação, trazer um outro norte para o trabalho, que pode afetar o trabalho de forma positiva ou negativa, vai passar desapercebido, porque você não tem sossego e tira o sossego do outro. Então essa é a primeira questão, por que você tem que estar com uma mente equilibrada, preparado para lidar com processos espirituais, com a imprevisibilidade, com as intempéries, com os sinais, com as mudanças, com as alterações, com o susto, que é um trabalho espiritual. Esta é a primeira questão. A sua questão mental diretamente implicando no resultado do trabalho. A segunda é, por que a sua questão mental e espiritual demanda tanto para o resultado desse trabalho? Porque a entidade vai trabalhar com o seu padrão energético. A entidade é vento, trabalha com energia. Por que você tem que fazer preceito? Porque seu corpo tem que estar limpo. Por que no meio de uma amarração você não pode sair beijando todo mundo, se masturbando, fazendo sexo? Porque a entidade vai trabalhar com a sua energia. Então, se você está numa energia desequilibrada, ela não tem caminho para agir utilizando a sua energia, sua vitalidade, corroborando para aquele trabalho, viabilizando aquele processo daquele trabalho, dando caminho para que aquela pessoa retorne. Se você está numa vibração de desequilíbrio espiritual e mental, no meio de farra, no meio de bagunça, a entidade não tem caminho, não tem porta para bater e tirar de você o que precisa levar até o outro. Segundo, se você está num padrão energético de depressão, de ansiedade, de angústia, isso vai atrair a negatividade, vai te atrair
vai atrair para você um monte de espíritos obsessores que não vão auxiliar em nada no seu processo. Nada. Vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Porque a entidade precisa trabalhar com um padrão energético de boa vitalidade, de boas vibrações, de positividade. O seu pensamento cocria a sua realidade, manifesta a sua realidade. O seu padrão de energia cria o seu ambiente em torno de você. Como que a outra pessoa vai ter caminho energético, de vibração, para retornar para uma pessoa desequilibrada, angustiada, depressiva? Como que ela vai energeticamente ter caminho, vai se sentir atraída para retornar para aquela relação, para uma pessoa depressiva que só reclama, que só questiona, que está totalmente desequilibrada? Então, as duas questões são mentalidade sã, espiritualidade sã, equilibrada, para criar uma parceria, uma cumplicidade, uma boa relação com a pessoa que vai fazer o seu trabalho, com a pessoa, o magista, o quimbandeiro, seja lá quem for, para lidar com isso. É uma parceria, tem que haver companheirismo, uma troca. Não é só o dinheiro, é relacionamento. Se você está desequilibrado, você não consegue manter um relacionamento com o pai de santo, com o magista, o quimbandeiro, sei lá quem for. Você vai acabar atrapalhando a situação. A segunda questão da mentalidade, espiritualidade sã, equilibrada, é para que favoreça a espiritualidade que vai se comprometer com o seu trabalho, dando caminho, dando chão para que ela consiga pisar, trazendo, levando, buscando de você e usando a sua energia de amor, de afeto, de respeito, cumplicidade, de tesão, para trazer aquela pessoa de volta. Cada um dá o que tem. Se você está dando desequilíbrio, descompensação, angústia, depressão, ansiedade, você vai atrapalhar a sua relação com o magista e vai atrapalhar a sua relação com a entidade. Porque todos no processo dependem de você. Macumba não é milagre, processo espiritual não é milagre. É magia. E magia é um processo. Depende de você, de quem faz, da estrutura mental de quem faz, do equilíbrio de quem faz, da mão de quem faz, da entidade estar afinada com o seu propósito, disposta a trabalhar e te trazer o resultado. Então, pensem, as duas questões em resumo é: qual o melhor momento para você buscar amarração? Não espere seu relacionamento ir para uma CTI para depois tentar salvar ele. Segundo, esteja preparado emocionalmente, equilibrado espiritualmente, de maneira que você favoreça as parcerias que você vai criar, seja humana, seja espiritual. Um beijo grande.